Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso primeiro webinar da Condo Academy. Aê, que alegria! Então, se você é usuário da Condo Academy, saiba que além de todas as aulas que você está assistindo aqui na nossa plataforma, que são muitas, temos muitas horas de conteúdo, nós também teremos os nossos webinars. Então eu vou te convidar o seguinte, fique sempre de olho na plataforma, que sempre vai sair um banner ali avisando quando nós teremos o webinar, o horário, então vai ser muito legal. Inclusive hoje, o nosso webinar vai ser sobre saúde financeira no seu condomínio. Para você que é síndico, você que está iniciando essa carreira agora, você que já é muito experiente, você já é administradora, para todo mundo esse conteúdo é muito importante. Nós temos um convidado especial hoje, é isso mesmo. Mas antes disso, eu quero convidar você uma coisa, vou até pegar meu notebook aqui, ó. Olha só, aqui na Condo Academy, até para ajudar para esse conteúdo de hoje, você está vendo que na Condo Academy a gente tem muita aula, muito conteúdo. E inclusive nós temos uma trilha de finanças, é isso mesmo. Então eu vou te dar algumas dicas hoje para você ficar antenado em tudo sobre gestão financeira para o seu condomínio, tá? Então aqui ó, tem a aula de contabilidade para condomínios com a Márcia Vieira, aula muito legal, tire um tempo para assistir. Recuperação de condomínios com Paulo Pinheiro também, aula incrível. Nós teremos também sobre previsão orçamentária e regulamento interno com o Jânio Antônio, tá? Então vai ser muito legal essa aula. Se você não assistiu ainda, assista. E também aqui eu deixei por último, por quê? Porque ele é um dos nossos convidados. Daqui a pouco eu vou chamar ele também falando sobre as garantidoras com Everton Oliveira, tá? Então me conta aí, né? Depois você coloca no chat, coloca ali no nosso feed se você tá gostando das aulas, o que você tá achando, diga, estou adorando, tá muito legal, tá muito bacana. E assim, gente, o nosso webinar é para isso mesmo, tá? Pra gente conversar. Se você está nas redes sociais, eu quero que você entre lá em condo.academy. Então entra lá no Instagram, faz uma selfie, tira uma foto, marca a gente, porque a gente quer saber se você está assistindo e se você está gostando também, tá? Então a gente vai ter vários stories do dia de hoje, desse momento aqui do nosso webinar, e vai ser muito legal. Aliás, a gente vai postar ali alguns stories, tá? Então a gente vai abrir até uma caixinha lá, depois você pode perguntar o que você quer saber sobre gestão financeira, sobre estratégias de gestão financeiras para o condomínio. E vai ser muito legal, ok? E agora uma outra dica. O que é o webinar? O webinar é para estudar, o webinar é para você aprender, para você realmente sair daqui, ó, com a cabeça expandida, certo? Então eu vou te pedir duas coisas, papel e caneta, tá? Se prepara aí, porque a gente vai trazer muito conteúdo. Então pega papel, pega caneta, pega seu tablet, pega seu notebook, o que você tiver para você anotar e não deixar nada passar do conteúdo de hoje. Porque é verdade, a gente tem muito conteúdo na Condo Academy e às vezes a gente assiste por assistir, pô, assiste um vídeo, assiste outro. Olha, tem essa disciplina, tá? Se você levar a sério, tudo que tem aqui na nossa plataforma vai fazer você, ó, voar na sua gestão, você voar na sua carreira, você atender melhor os seus condôminos e muito mais, certo? Então, para a gente começar sem mais delongas, para a gente começar o nosso webinar aqui, gostaria de chamar aqui o nosso palco do nosso webinar, chamar ele, Everton Oliveira, do Grupo CDG. Vem pra cá, Everton, meu amigo. Tudo bem, Rafa? Muito obrigado. Tá? Maravilha. Tudo certo, estamos aqui no nosso primeiro webinar e a gente quer conversar algumas coisas, depois eu vou vir te fazer algumas perguntas. Tá bom. Mas hoje a gente vai falar sobre estratégias de gestão financeira pro nosso condomínio. E eu acho que é importantíssimo, né? Exato. Bacana. E o que é legal é, você é alguém que foi lá o chão de fábrica da coisa. Você foi síndico. Eu vivi essa experiência de fato, né? Exatamente. Então, eu costumo dizer que eu aprendi na prática, não só na teoria, né? Eu acho que isso é muito importante, a gente ter esse conhecimento do dia a dia vivendo, não apenas ouvindo, né? É lógico que você compartilhar o seu conhecimento é muito bom, mas quando a gente vivencia o dia a dia, isso muda tudo, né? E faz com que a gente crie experiências e
crie noção exata do que é você estar ali naquela realidade, enfrentar o problema e achar uma solução. Esse eu acho que é o principal. Boa, vai ser muito, muito, muito legal. Então, Everton, eu vou deixar aqui o palco com você, depois eu vou voltar. Mas não foge não, vamos continuar o bate-papo. Vou trazer algumas perguntas aí que o pessoal vai mandar nas nossas redes sociais e vamos com tudo, tá bom? Maravilha. Valeu. Obrigado. Bom, pessoal, primeiramente é uma honra, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é garantidora, né? O que faz uma garantidora. Eu acho que muita gente hoje já sabe, já tem essa noção, mas é importante a gente elucidar um pouquinho sobre esse assunto, sobre esse tema, que muitas vezes debatidos em assembleias, em condomínios, com alguns tabus, com alguns mitos, então eu acho importantíssimo. Mas antes, como nós estávamos falando, eu acho que é legal compartilhar com vocês como que o Everton chegou a conhecer a garantidora, né? Alguns anos atrás, eu síndico de fato, né, vivendo ali o dia a dia, enfrentei o problema de um condomínio com inadimplência, né? Existia, lógico, uma previsão orçamentária muito bem elaborada pela administradora, porém nós não consideramos que a inadimplência ela seria um impacto real e diário no condomínio, né? E aí o que fazer quando a gente se encontra, se depara com este problema, né? Eu acho que é importante, antes da gente entrar nessa solução que é a garantidora, é a gente falar para vocês que para você ter uma previsão orçamentária muito bem elaborada, você precisa fazer estudos, né? Estudos de região, estudo de fornecedores, para que você crie uma previsão orçamentária muito bem elaborada, distribuída, para que os seus gastos e os seus recebimentos sejam equivalentes um ao outro, né? Então, assim, não adianta você arrecadar muito dinheiro e o dinheiro ficar lá à toa, parado, sem você aproveitar. Então você precisa sim ter um recebimento consolidado e estruturado para que você gaste esse dinheiro de uma forma sadia, saudável, para que o condomínio cresça, tenha suas melhorias, faça suas obras, benfeitorias, que eu acho que é isso que todo síndico na verdade quer, né? Todo síndico quer um condomínio bonito, um condomínio que seja o condomínio modelo ali na rua, no bairro, né? Para que os outros olhem e falem assim, poxa, que trabalho bacana. Só que para isso a gente precisa sempre da sua previsão orçamentária muito bem estruturada. Como eu falei, a gente precisa fazer estudo da região, estudo de fornecedores, ano anterior, para ver como que foi o comportamento daquele condomínio na sua parte financeira do ano anterior, e aí você elabora a sua previsão. Mas uma coisa que eu sempre falo e que infelizmente algumas pessoas deixam passar, é a inadimplência. Muita gente não coloca isso na sua previsão orçamentária. Isso vai impactar diretamente no seu dia a dia. A inadimplência ela é algo que ela existe. Uma vez eu ouvi falar de uma administradora, não, mas vamos acreditar na boa-fé. Infelizmente, pessoal, não tem como o síndico se colocar nessa posição e falar assim, vamos esperar pela boa-fé do morador para que ele pague o seu boleto, né? E a gente tem que sempre considerar uma inadimplência. Bom, como eu estava falando, eu quando síndico me deparei com esse problema. Poxa, e agora? Como que a gente faz? A gente tem uma previsão orçamentária bem estruturada, porém, a nossa inadimplência está impactando diretamente no nosso dia a dia, no mês a mês, né? Ou seja, não sobrava dinheiro para que a gente fizesse benfeitorias, fizesse melhorias no condomínio, ou mesmo se acontecesse alguma obra emergencial, a gente não ia ter de onde tirar. Porque, infelizmente, acaba acontecendo. O síndico ele tem que usar os recursos que estão ali em caixa para o mês a mês, para o dia a dia, né? E aí foi então que eu conheci a solução de garantidora. Eu como síndico, tá? Eu não estou nem falando aqui Everton do grupo CDG, né? Como hoje todo mundo conhece. Mas eu falando como Everton síndico, qual fui alguns anos atrás. O que aconteceu? O que o Everton fez? Bom, comecei os estudos de mercado e aí foi aonde me apresentaram a garantidora. Eu fiz o estudo e falei, bom, a teoria é muito boa, então eu acho que isso a gente pode agregar dentro do condomínio. Foi aí então que nós trouxemos a ideia para dentro desse condomínio, era um condomínio muito grande, com uma arrecadação alta, e aí nós avaliamos, bom, eu vou perder aqui na época, era um deságio de 6%, né? Porém eu vou ter um recebimento de 94%. Ou seja, os 94% era mais do que suficiente para mim tocar esse condomínio.
para que eu fizesse com que esse condomínio se reerguesse. Ou seja, na minha previsão orçamentária, que estava muito bem elaborada, já tinha uma previsão de inadimplência. E essa previsão era de 10%. O que aconteceu? O deságio de 6% ficou dentro dessa previsão orçamentária. E isso foi muito bom. Por quê? Fez com que o que eu tinha planejado, eu estava recebendo. E aí foi então que a garantidora passou a fazer parte do nosso dia a dia e fazer parte da nossa realidade. Bom, com o passar dos anos, eu acabei saindo da figura de síndico e ingressei na figura, né, de garantidora, representante aí de garantidora, né? Nós começamos com um trabalho muito bacana em São Paulo, alguns anos atrás. Na época a gente apenas apresentava a Duplique, né, Duplique Solution, e aí nós desenvolvemos um trabalho muito legal. E depois é que veio o grupo CDG, né? O grupo CDG hoje ele é composto por 3 marcas: Confidence, Duplique e Garante Solution, né? Todas as nossas empresas levam o nome Solution no final, então Confidence Solution, Duplique Solution, Garante Solution é uma marca nossa. Nós juntamos essas 3 empresas e criamos o grupo CDG. Bom, de que forma que o grupo CDG trabalha, o que a gente faz, eu vou falar um pouquinho aqui com vocês. É legal vocês interagirem aí com a gente, manda pergunta, né? Fala se está gostando, como é que tá, e a gente vai aqui responder para vocês aí o que vocês tiverem de dúvida, que eu acho que isso é legal, a gente quer a participação de vocês, que é muito importante. Então, pessoal, o que o grupo CDG faz? Eu acho que muita gente hoje já sabe, somos uma garantidora de receita condominial. Everton, mas em que momento a garantidora ela deve fazer parte do condomínio? Em que momento eu devo correr atrás de uma garantidora? Em que momento, Everton, a gente precisa ter esse serviço? Bom, eu costumo dizer que a garantidora ela não tem um momento exato, e sim ela existe uma equiparação do fluxo de caixa. Por quê? Quando eu gosto de dar esse exemplo porque ele é muito claro. Quando você trabalha lá assalariado, teu patrão assina a carteira, você sabe exatamente o dia que você vai receber o teu salário. E você sabe o teu salário. Isso é o melhor de tudo. Ou seja, você vai gastar conforme o teu salário. Às vezes não, né, pessoal? Às vezes a gente gasta mais, mas tá tudo certo. Mas a garantidora é mais ou menos isso, tá? A gente sabe exatamente quanto que o condomínio vai receber e o dia exato que esse dinheiro vai cair na conta. Então a garantidora cobra lá um deságio, que é muito importante, pessoal, se atentem sempre nisso, tá? Toda garantidora existe um deságio, cada uma trabalha de uma forma, porém as garantidoras precisam ser claras e objetivas, porque nem sempre o que eles apresentam é o que realmente está acontecendo. Então analisem contrato, analisem com cuidado a minuta para que vocês não sejam pegos despercebidos. Bom, o grupo CDG ele deve entrar no condomínio de vocês quando vocês não tiverem uma previsão orçamentária, um fluxo financeiro estabilizado. Mas quando que isso acontece, Everton? Quando vocês entendem que o que vocês estão arrecadando não está sendo suficiente para pagar todas as contas. Nem sempre a inadimplência é o principal fator, mas muitas vezes ela é. A inadimplência às vezes é o fator decisivo para o síndico contratar uma garantidora, e é o que acontece na maioria das vezes. Porém, existem casos que o síndico acaba não tendo uma previsão orçamentária bem elaborada e faz com que ele venha atrás de uma garantidora. E aí é nesse ponto que a gente entra para prestar o serviço. Que serviço, Everton? Nós vamos emitir o boleto, vamos enviar esse boleto e um dia após o vencimento nós vamos depositar na conta do condomínio a receita integral, como se todos os moradores tivessem pago a sua cota em dia. Isso não é maravilhoso? Pois é, você saber exatamente que você vai receber, e é isso que o Grupo CDG vai fazer por vocês. Vai fazer com que você não tenha mais inadimplência. Toda a cobrança ela vai ser sobre nossa responsabilidade. Nós é que vamos cuidar disso para você. Então, se você não conhece ainda o Grupo CDG, vem conhecer. Eu tenho certeza que você vai ter uma experiência diferente, tá? Por quê? Nós trabalhamos de forma humanizada, gostamos mesmo desse contato próximo, desse contato, de falar. Eu estou sempre falando com os meus síndicos, estou sempre falando com as administradoras, né? A gente participa muito de feira, de eventos, então eu costumo dizer que o pessoal já conhece um pouquinho o nosso rosto, né? A gente já está ali sempre presente em alguns lugares. Mas vem conversar com a gente, vem tirar sua dúvida, você vai entender a forma
que o Grupo CDG trabalha. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá? Eu queria chamar um pouquinho aqui o Rafa para a gente conversar um pouquinho, para a gente bater um papo aqui e saber um pouquinho mais, né, Rafa? Bora! Eu acho que é importante. Já tem algumas perguntas já para te fazer. Pessoal, vocês estão gostando daí da nossa live? Não, tenho certeza, Boa. Primeiro webinar aí eu tenho certeza que vai ser sucesso. Tá muito legal. E, o Everton, algumas perguntas sobre a garantidora. Vou até ler aqui, pegar minha colinha, porque o pessoal tá mandando aqui. Que é importante. Vamos lá. Quais são os principais fatores que um síndico deve analisar antes de contratar uma garantidora? Além do valor da taxa, né? Você acabou de falar um pouquinho sobre isso, mas reforça pra gente, o valor da taxa é muito importante. Com certeza. Qual que é o outro asterisco ali que tem que ficar bem de olho? Bom, eu costumo dizer, Rafa, que garantidora surgiu há 42 anos atrás com o Dr. Luiz Fernando de Queiroz, que é o nosso sócio, nosso idealizador, né? Então, tudo que a gente imaginar de garantidora começou com ele há 42 anos atrás. Pouquinho tempo, né? Um pouquinho, né? Já tem aí, eu acho que já tem bagagem para saber o que está falando. Show de bola. Então, eu acho que, entrando nessa pergunta, eu acho que é importante, quando o síndico vai contratar uma garantidora, ele avaliar todo o histórico dessa empresa. Pegar referências, ele se aprofundar na história realmente, como que ele trata o teu cliente, como que é o atendimento, como que é o dia a dia, porque eu acho que isso que vai fazer toda a diferença ali na escolha de uma empresa para prestar serviço para o condomínio. Legal. Então, você falando isso, às vezes a taxa que em tese é mais acessível, às vezes pode se tornar cara, então. Nem sempre taxa significa qualidade de serviço, né? Então a gente está acostumado com isso aí no mercado. Eu acho que a taxa é importante, porém não deve ser fator determinante na escolha de uma empresa. Uma coisa que a gente estava conversando no off, até fugindo da pergunta, mas já voltamos para elas. Você falou que tem alguns cases de sucesso bem legal, né? De garantidoras. Pô, cheguei num condomínio X e transformou. Nós temos aí algumas situações, né, onde a gente chegou lá no condomínio e a inadimplência era realmente muito assustadora, né? E aí a gente falou assim, poxa, será que a gente vai encarar, né? E é lógico que por uma questão de desafio mesmo, a gente foi para cima, mandou lá a proposta, fomos para a assembleia, disputamos com outras garantidoras e acabamos sendo aprovados. Hoje esse condomínio, ele fecha com 1,65% de inadimplência. Muito legal. Então, assim, era um condomínio que quando nós analisamos, o fechamento dele batia lá 28%, 27%. Não estou falando nem no vencimento, estou falando lá depois de 30 dias, que geralmente é o período que a gente considera. E hoje ele fecha com uma inadimplência de 1,65%. Legal. Poxa, Everton, mas será que vale a pena o síndico continuar? Sim, porque ele sabe exatamente o dia que ele vai receber, quanto que vai cair na conta dele. Então, por mais que a inadimplência dele, a gente tenha conseguido esse sucesso, né? Ele ainda continua sendo o nosso cliente. Muito legal. Boa. Uma outra, Everton. De que forma a atuação de uma garantidora impacta diretamente na gestão financeira e na tomada de decisão estratégica do síndico? Essa aqui é pergunta de síndico. Eu acho que assim, como eu estava falando aqui, né? Você saber que você vai receber X na tua conta, né? E você tem esse dinheiro lá para fazer benfeitorias, melhorias, fazer obras emergenciais caso seja necessário, eu acho que isso faz toda a diferença. Porque quando você não tem o serviço, você fica refém da tua inadimplência, né? Então você fica ali naquela gangorra. Esse mês foi um pouquinho mais, esse mês foi um pouquinho menos, né? Só que você não consegue ali falar assim, bom, eu tenho uma obra aqui de benfeitoria, só que eu não tenho dinheiro. Com a garantidora você sempre vai ter certeza que você vai ter esse dinheiro na conta lá para fazer, para resolver, enfim. Eu acho que esse é o ponto importante. Muito legal. Na sua visão, Everton, quais são os erros mais comuns que os síndicos cometem na hora de estar implementando um contrato com a garantidora? O que é possível evitar? Isso imagino que é de alguém de primeira viagem. Eu acho que é muito importante o síndico, de repente, de primeira viagem, né? Porque a gente costuma dizer que o síndico profissional, aí o pessoal que já está cascudo, né, no mercado, já está acostumado lá, já manda o contrato para o jurídico, né? Mas, infelizmente, a gente acaba se deparando com situações onde o síndico, muitas vezes, ele pega lá, voltando na questão anterior, apenas na taxa, e infelizmente acaba não se atentando em cláusulas contratuais, prazo de contrato, multa no caso de uma rescisão, e acaba ficando amarrado, de repente ali 2 anos com uma multa, por uma má prestação de serviço, ele não consegue sair,
né? Porque ele não consegue se desvencilhar daquele contrato e ele tem que ficar preso naquele fornecedor de serviço que não está prestando um bom serviço. Então, eu acho que isso talvez seja um dos erros, né, que ali os síndicos não se atentam e que vale a pena, pessoal, você sempre avaliar contrato, tempo, multa. Eu acho que isso é muito importante. Legal. Queria te perguntar, Everton, eu sei que tem muito... Agora uma pergunta minha também, como olhando de fora. Aqui na Condo Academy a gente tem gente de todo o Brasil. A gente tem Norte, Nordeste, Sul do Brasil, naturalmente aqui o Sudeste também. Eu sei que muita coisa, imagino que seja online, atendimento, suporte, mas hoje vocês têm escritório em outros lugares também que vocês conseguem dar um suporte bem próximo também. Hoje, né? O Grupo CDG ele atua focado em São Paulo e no Paraná, né? Então nós temos hoje, no total, 9 escritórios, tá, pessoal? Então é um grupo hoje que cresceu bastante, né? Muito legal. Nós temos algumas unidades em São Paulo, capital, temos algumas unidades em Campinas e outras unidades no Paraná, né? Em Curitiba. Então hoje o Grupo CDG ele tem uma abrangência muito grande, a gente consegue atender muitos clientes hoje, a nossa carteira, graças a Deus, está crescendo a cada dia, que isso eu acho que é importante, né? E com projetos como esse, Rafa, eu costumo dizer que só vem para agregar no nosso dia a dia. Né? Projetos assim como o Condo Academy, ele vem para fazer com que esse nosso mercado ele cresça, evolua, e é isso que a gente precisa. Né? Eu acho que esse dia a dia, né? Essa interação, esse conteúdo que a Condo Academy está trazendo para o pessoal é muito legal, faz com que a gente cresça, faz com que a gente tenha cada vez mais conteúdo, que a gente... Né, nós também, eu já tenho lá o meu login, né? Eu vou lá, começo a olhar, ver as aulas, Sim. Porque é importante a gente também ter esse conteúdo, ter esse conhecimento, e tem gente muito gabaritada aí na plataforma que faz com que a gente agregue aí no dia a dia. Muito legal. E até a gente agradece também o Grupo CDG, porque aposta também no projeto da Condo Academy, né, como parceiro, entregando muito conteúdo. Ô Everton, pra gente já partir mais para a parte final, os encerramentos, seja falando de garantidora, para síndicos ou qualquer outra coisa, que consideração final aí você teria para o nosso público, tanto Condo Academy, garantidor e tudo mais, e depois eu vou te pedir os contatos aqui, como que a gente, se alguém quiser CDG, o que faz? Eu acho que assim, como o Grupo CDG, né, falando aí, vendendo o nosso peixe, como eu já falei, somos uma empresa de 42 anos de mercado, a gente sabe o que está fazendo, a gente tem respeito com o nosso cliente, a gente tem qualidade na nossa prestação de serviço, a gente está sempre inovando, Rafa, tecnologia, mão de obra especializada, a gente paga curso, a gente está sempre ali buscando o melhor, tanto para os nossos colaboradores quanto para o nosso cliente final, que eu acho que isso que é importante, né? A gente prestar um serviço de qualidade, e esse serviço de qualidade tem que começar dentro de casa. Né? Então isso é um dos nossos princípios. E quanto ao Condo Academy, cara, dispensa comentários, né? Eu acho que é uma ideia sensacional. A Ju teve uma ideia assim muito legal, que está realmente fazendo um barulho tremendo aí no mercado, né? Essa semana um síndico meu que ele falou assim: Everton, não tenho nem Instagram, mas eu já sei que você tá lá com a Ju, o pessoal da Condo Academy, então eu acho que isso é muito importante, muito né? Legal. Então, pessoal, podem acreditar, podem apostar que realmente é muito legal. O projeto está sendo desenvolvido com muito carinho, com muita atenção. Nós, do nosso lado, estamos apostando muito, não só no projeto, mas também no pessoal aí que está acompanhando, que está no dia a dia, porque realmente vai dar muito o que falar. Show de bola. Ô Everton, então se alguém quiser agora entrar em contato com o Grupo CDG, vamos colocar um QR Code na tela aqui? Pode ser aqui embaixo? Vamos, a gente coloca aqui embaixo aqui os telefones, a gente, né... O pessoal que tem lá meu Instagram já Qual que é o Instagram? Fala aí pra nós, o arroba. O Grupo CDG, tá? Lá no Instagram, então pode acessar lá o Instagram do Grupo CDG. Lá vai ter site, vai ter tudo lá também na bio. Vai ter tudo lá, vai ter o contato pro comercial, vai ter tudo lá, tá? Boa. Então, acesse o nosso site, acesse o nosso Instagram, entre em contato, tem o meu contato lá também, quem quiser falar comigo, né? Às vezes o pessoal fala, não, Everton, eu quero falar com você. Pode falar, a gente conversa um pouquinho também, né? Quer tirar alguma dúvida, pode mandar lá e a gente tá aí para atender todo mundo. Show de bola, pessoal. Foi bacana? Gente, vocês gostaram do conteúdo do Everton? Eu gostei. Eu também gostei, confesso, muito bom. Acho que já dá um norte, né? É claro que tem muita coisa para conversar e eu acho que é legal conversar depois
chama o grupo CDG então no WhatsApp, chama vocês no e-mail, que muitas coisas vão ser solucionadas, eu acho que esse é só o primeiro passo. Eu acho que tem muita coisa ainda para vir aí que o pessoal vai ficar bem interessado. Show de bola. Gente, se você ficou até aqui, a gente agradece muito. Como nós falamos, marca a gente na rede social, faz um story dizendo, pô, foi muito legal, marca a gente. E o grupo CDG e o teu Insta, que eles podem marcar. O meu é Everton Oliveira. Aí, ó, marca o Everton, marca todo mundo, fazer um barulho nas redes sociais pra gente pulverizar esse conteúdo, esse webinar. Foi só o primeiro, né, Everton? Como nós falamos, nós temos alguns... Tem muita coisa por aí que a gente não pode revelar tudo. Exato, exato. Só pra gente dar um gostinho de quero mais, pra gente começar. Exato. Então estamos startando aqui os webinars da Condo Academy. Então, muito legal ter estado aqui com o Everton Oliveira, o Grupo CDG. E mais uma vez, agradecemos você que assistiu a gente até agora e aguarde, fique de olho porque mais webinars virão, mais conteúdos cairão. Então, essa quinta-feira já tem aula nova na Condo Academy. Aliás, toda quinta, 11 horas da manhã, tem aula nova. Então, toda vez que você entrar, quinta-feira, 11 horas da manhã, tem curso novo lá na Condo Academy e já tem do nosso amigo aqui, então assista lá. Mas toda quinta-feira, 11 horas da manhã, vai cair um conteúdo bem legal da Condo Academy, tá bom? Gente, tudo de bom pra você, muito obrigado e até a próxima. Valeu!